Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma história fascinante. A história de como uma celebração muito antiga sobre liberdade acabou dando origem a duas das festas mais importantes que conhecemos: o Pessach, a Páscoa judaica, e a Páscoa cristã. É uma jornada de transformação que, olha, atravessa milênios. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é justamente essa: como é que pode? Como uma festa sobre a libertação de um povo da escravidão, lá no Egito, evoluiu e se transformou na principal comemoração da ressurreição no cristianismo? Parece um salto enorme, né? Pois então, vamos mergulhar nisso para entender. Para começar, a gente tem que ir lá na raiz de tudo. E tudo começa com o Pessach, a Páscoa judaica. O coração dessa celebração está na história que funda o povo de Israel. Aquela fuga dramática da escravidão no Egito, um evento central que está lá, narrado no livro do Êxodo. E o próprio nome já entrega muita coisa. Pessar, em hebraico, quer dizer passagem ou passar por cima. É uma referência direta àquele momento da 10ª praga, sabe? Quando o anjo da morte passou pelo Egito, mas ele passou por cima. Ele poupou as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue de um cordeiro. A celebração original, então, tinha rituais super específicos que foram estabelecidos para que ninguém esquecesse. Era preciso sacrificar um cordeiro sem nenhum defeito, usar o sangue dele como um sinal de proteção nas portas e comer o pão ázimo, aquele pão sem fermento, que simbolizava a pressa, a partida repentina do Egito. E aqui tem um ponto que é, absolutamente crucial para entender o Pessach. No pensamento judaico, essa festa não é só uma lembrança de algo que aconteceu lá atrás. Não, é para ser uma experiência viva, que se repete. A ideia é que cada pessoa, em cada geração, sinta a libertação como se estivesse acontecendo com ela agora. Pois bem, é exatamente aqui que a nossa história dá uma guinada. A última ceia de Jesus com seus discípulos acontece bem no meio do contexto do Pessach, e esse momento se torna o ponto de virada, onde toda essa tradição começa a ser interpretada de um jeito, bem, radical. Mas olha que curioso, os evangelhos nos deixam com um pequeno quebra-cabeça. Por um lado, Mateus, Marcos e Lucas descrevem a última ceia claramente como uma refeição de Pessach, um Seder. Só que aí vem o evangelho de João e posiciona a crucificação para acontecer exatamente no mesmo momento em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo. E aí? Uma coisa ou outra, né? O que de fato aconteceu? A resposta, pelo menos para a teologia cristã que estava nascendo ali, não estava tanto na cronologia exata, mas sim no simbolismo. A visão do apóstolo Paulo, como a gente vê nessa citação, foi a que acabou prevalecendo. Jesus é identificado como o novo, o definitivo Cordeiro Pascal. Ou seja, o significado teológico passou por cima da precisão do calendário. A partir desse ponto, é como se os símbolos centrais da ceia de Pessach fossem pegos e, um a um, ganhassem um novo significado, uma nova camada de sentido. E é isso que vai formar a base do que a gente conhece hoje como a Páscoa cristã. E o que é mais fascinante é ver como essa transformação é direta. Olha só, o cordeiro que era sacrificado vira Jesus, o Cordeiro de Deus. O pão sem fermento, que era o pão da pressa, se torna o corpo de Cristo. O vinho, que celebrava a liberdade, se torna o sangue da nova aliança. E a libertação da escravidão física no Egito é totalmente reinterpretada como a libertação da escravidão espiritual do pecado. Isso mostra a grande virada de chave no conceito de libertação. Aquilo que era um evento de libertação nacional, político para o povo de Israel, se torna, na visão cristã, um evento de redenção que é universal e espiritual para toda a humanidade. É uma mudança de escala gigantesca. Mas, claro, uma divergência teológica tão grande assim precisava, em algum momento, virar uma separação, digamos, institucional. E o momento decisivo para isso acontecer foi o Concílio de Nicéia, que tinha como objetivo unificar as práticas da igreja cristã que não parava de crescer. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrolou no tempo. Nos primeiros séculos, era uma certa bagunça. Alguns cristãos, que ficaram conhecidos como quarto-decimanos, celebravam a Páscoa na mesmíssima data do Pessach. Mas foi em 325 que o Concílio de Nicéia botou ordem na casa. Eles decidiram criar uma regra própria, desvinculando de vez a data da Páscoa do calendário judaico e criando a fórmula que, com alguns ajustes, a gente usa até hoje. Se tiver um ano para a gente marcar fogo na memória, é este aqui, 325 d.C. É o marco oficial.
o momento em que as duas tradições, que nasceram da mesma raiz, foram colocadas em caminhos litúrgicos que, a partir dali, seriam formalmente diferentes. E assim, no final dessa longa jornada, o que a gente tem são duas celebrações bem distintas. Cada uma com seu foco, com sua teologia, mas ambas, olha que incrível, compartilhando uma origem e um simbolismo muito profundo de passagem. Para resumir de um jeito bem claro, de um lado, no judaísmo, o Pessach celebra a identidade de um povo e a sua libertação na história. Do outro, no cristianismo, a Páscoa celebra a redenção espiritual e a vitória da vida sobre a morte com a ressurreição. No fim das contas, as duas festas continuam conectadas por essa ideia central de passagem e por símbolos muito fortes que elas compartilham, mesmo que com novos significados. É, sem dúvida, um dos casos mais fascinantes de evolução religiosa. E essa proximidade toda, claro, gera debates até hoje, como a questão sobre a prática de cedres cristãos e todo o diálogo sobre respeito entre as religiões. Então, depois de percorrer essa história de 3.000 anos, da escravidão no Egito até a ressurreição em Jerusalém, fica no ar uma pergunta para a gente pensar. Para além da religião, para além da cultura de cada um, o que é essa ideia de passagem, da escuridão para a luz, da opressão para a liberdade? O que será que ela significa para nós hoje?